Muito bem, queridos, nós estamos aqui então para dar continuidade à nossa série sobre a igreja. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por você estar então seguindo os nossos vídeos e podendo então ser edificado. O nosso propósito como igreja é poder levar a palavra de Deus para a sua vida. Nosso desejo, nossa oração é que você seja grandemente abençoado através das ministrações que nós temos feito então por meio do nosso canal. Queremos então desafiar você a compartilhar esse vídeo, compartilhar outros vídeos que nós temos então transmitido para abençoar outras vidas. Então você pode fazer parte disso, se inscreva então no nosso canal e também compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse tempo de estudo. Essa é a nossa segunda aula sobre o tema A Igreja do Deus Vivo, marcas de uma igreja saudável. E nós temos então considerado todos os domingos pela manhã justamente esse tema de fundamental importância, que é a Igreja do Deus Vivo, né? E nós falamos inclusive na primeira aula, né, sobre o nosso texto base, que é justamente o texto de 1 Timóteo 3:15, em que Paulo escreve então para aquele jovem pastor, Timóteo, e Paulo então diz para aquele irmão, para aquele crente, para aquele pastor, que existiam certas maneiras, procedimentos corretos para a igreja, que a igreja de fato é a casa de Deus, que a igreja pertence a Deus e que é função da igreja zelar pela verdade de Deus. E tudo isso está implícito, né, ou claramente estabelecido no texto, em que Paulo diz: olha, Timóteo, eu estou escrevendo essas coisas para que você fique ciente, para que você saiba como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo tinha uma grande preocupação para que a igreja de Timóteo fosse uma igreja saudável. Paulo se preocupava com a igreja para que a igreja de fato mantivesse uma conduta, uma prática e um conhecimento segundo a vontade de Deus. Então, o nosso estudo sobre igreja ele é fundamental justamente porque o nosso estudo nos conclama, nos convida a refletir sobre o nosso papel individual como membros da igreja, ou como pessoas que avaliam a igreja, ou mesmo como nosso papel de comunidade, como igreja do Senhor. O nosso propósito, inclusive, com esse estudo é permitir que nós possamos fazer uma avaliação sincera se de fato eu sou um membro saudável de uma igreja, se de fato a igreja realmente é de Deus, se de fato todas as igrejas são corretas, se de fato todas as igrejas têm um procedimento correto e, mais importante ainda, se todas as igrejas são de fato saudáveis conforme a vontade de Deus. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso texto, o texto de 1 Timóteo capítulo 3:15, e é justamente nesse texto que nós então pegamos esse desafio de poder avançar e de poder, então, glorificar a Deus buscando ser uma igreja saudável. Na última aula, se você não assistiu, volta lá no nosso canal e assiste a primeira aula. Mas na nossa primeira aula nós vimos que o livro de Atos, ele demonstra, né, nós vamos ver isso ainda mais específico hoje, mas nós vimos como o livro de Atos, ele mostra como a igreja de fato do Senhor Jesus Cristo, que foi fundada lá em Atos 2, como ela sai da pequena cidade de Jerusalém e ela alcança o mundo. Então nós temos aqui, por exemplo, nesse mapa ao lado, a pequena cidade de Jerusalém, logo aqui. E quando você então percebe ou vai para o livro de Atos, o que nós percebemos é que justamente a igreja começa ali em Jerusalém. Ela é fundada lá em Atos 2, na pequena cidade de Jerusalém. Entretanto, Deus vai agindo e essa igreja do Senhor, ela vai aumentando, ela vai cumprindo o seu propósito dado na grande comissão de que ela deveria alcançar até os confins da terra. Então essa igreja ela está crescendo, ela começa em Jerusalém, ela alcança a Judéia, ela vai para Samaria e nós encontramos essa igreja indo até os confins da terra. Nós encontramos essa igreja então expandindo todo o seu território, como nós veremos ainda mais detalhadamente hoje. Então, na nossa última aula, nós falamos sobre, especialmente sobre
a pré-igreja ou antes da igreja, o pré-anúncio da igreja, o anúncio do estabelecimento da igreja. Nós tratamos sobre o ministério de Cristo, que é, de fato, o marco para trazer e estabelecer a igreja. Nós falamos, então, sobre a fundação da igreja, estabelecendo como base, como princípio ali, fundante, Atos 2, como o ponto principal, marco, em que a igreja foi fundada. E tratamos também um pouco do livro de Atos. Então, nosso propósito hoje é olhar um pouco mais como essa igreja se expandiu. E aqui não apenas olhar um pouco do livro de Atos, mas já entrar um pouquinho de história. Então, nosso propósito nessa aula e também na próxima é justamente tratar um pouquinho da história da igreja, né? Vai além um pouquinho da escritura, nós vamos fazer uso de outros materiais além da escritura, tendo em vista que a escritura ela narra os eventos ocorridos ali no primeiro século, ali até o ano 90, né? Com o último livro, o livro de Apocalipse. Mas depois do ano 90, a história da igreja continua e nós temos aí uma história também narrada, não inspirada, mas uma história sim narrada com fidelidade muitas vezes e que nós podemos então lançar a mão disso para conhecer um pouquinho da história da igreja e percebermos então como a igreja então batalhou pela verdade e para se manter saudável no meio do mundo em que ela esteve inserida. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele esteve neste mundo, nós trabalhamos esse texto de Mateus 16 na semana passada, ele fez algumas promessas. E nesse texto nós podemos encontrar duas promessas. A primeira promessa que nós encontramos nesse texto, né, que Deus diz então por meio de Jesus, né? Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós já falamos do aspecto futuro da fundação da igreja. Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja. E aqui é a primeira promessa. Quando Jesus estava no seu ministério, a primeira promessa que ele fez aos seus discípulos, ou nesse texto nós podemos destacar, é edificarei. E edificarei aqui o tempo futuro. Jesus está fazendo um pré-anúncio, né? Uma profecia, uma palavra, dando uma palavra futura, dizendo que ele estabeleceria a sua igreja. Então Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Mas não apenas isso, nós encontramos nesse texto uma outra promessa, uma outra garantia de Jesus, e essa outra garantia é justamente onde Jesus diz que não prevalecerão contra ela. E aqui o Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós encontramos uma coisa bem interessante que nós podemos destacar e é muito útil para o nosso estudo sobre uma igreja saudável. O que Jesus está deixando claro aqui de forma implícita nesse texto é que as portas do inferno, ou o inferno, tentaria invadir a igreja, que a igreja seria alvo das investidas de Satanás, que a igreja seria uma instituição divina e humana, e ela seria uma instituição que sofreria ataques constantes do inimigo, né? O diabo e seus anjos, seus demônios, né? Suas hostes. Esses seres malignos, eles tentariam ou lutariam contra a igreja de Jesus. Aqui nós sabemos pela Escritura que tudo que é de Deus, o diabo é contra. O diabo, o nosso inimigo, ele é contra não apenas Deus, mas ele é contra tudo que pertence a Deus. Nós encontramos isso desde Gênesis, quando então Deus cria o homem e o mundo perfeito, o homem e o mundo perfeito, a humanidade e o mundo perfeito. Satanás cai então do seu estado de glória, ele não consegue ter glória que pertence a Deus, ele cai do seu estado, ele se torna então um demônio. Mas percebe-se que Satanás não fica por satisfeito, ele não tem ação contra Deus, mas ele tenta então estragar a criação de Deus. É claro que Deus está no controle, mas uma das coisas que nós percebemos na Escritura é a constante tentativa de Satanás e dos seus demônios de poder então destruir ou manchar ou
se fosse possível, mudar ou danificar os planos de Deus. Nós percebemos isso, por exemplo, na criação, Satanás ali trazendo mancha através da tentação de Eva e Adão, e nós percebemos então que com a igreja isso não se torna diferente, pelo contrário, nós percebemos que o diabo tentou trazer dificuldade para o ministério de Cristo, tentou fazê-lo desistir muitas vezes, e com a igreja nós percebemos que Jesus deixa claro isso, que um dos grandes inimigos da igreja e quem tentaria fazer com que então o inferno entrasse dentro da igreja é justamente o diabo. Agora nós temos uma promessa. Essa promessa é a promessa que Jesus está dizendo que ele garantiria que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja seria atacada, a igreja sofreria com ataques, com turbulências, com tribulação, com tentações promovidas pelo diabo. Entretanto, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aqui nós precisamos deixar claro algumas coisas. A primeira delas é que Jesus está dizendo que sempre existirá uma igreja em que as portas do inferno, em que as influências de Satanás não entrarão, ela não será destruída. Então a igreja do Senhor Jesus, ela sempre existirá. E a história da igreja serve para mostrar isso, que a igreja sempre foi perseguida, sempre tentaram lutar contra a igreja. Nós vamos ver inclusive algumas coisas hoje que mostram que foram feitas muitas tentativas para destruir a igreja, mas a igreja permanece até hoje. Então a promessa de Cristo, ela é verdadeira, sempre existiu desde a sua fundação e sempre existirá neste mundo, independente da situação difícil que esteja, sempre existirá a igreja, porque Cristo prometeu e é Cristo quem garante que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra coisa que a gente precisa também deixar claro aqui é que essa promessa, ela não é uma promessa para a igreja, para cada igreja local de forma específica. Por exemplo, nós não podemos dizer, olha, essa igreja, minha igreja local, ela nunca vai ter problemas, ela nunca vai deixar de ser uma igreja saudável. A nossa igreja local, ela nunca vai deixar de ser uma igreja que prega o evangelho, uma igreja verdadeira. Essa promessa, ela não é uma promessa para cada igreja local. O que nós queremos dizer com isso? Quer dizer com isso que uma igreja que hoje é uma igreja verdadeira, uma igreja que hoje prega o evangelho, se ela não cuidar, se ela não batalhar, ela corre sim o risco de deixar de ser uma igreja verdadeira, de deixar de ser uma igreja que ama o Senhor e que prega o evangelho e que de fato é uma igreja saudável e verdadeira. Então nós não podemos aplicar de forma direta o texto e dizer, olha, aconteça o que acontecer, nós podemos ficar tranquilos porque essa igreja nunca vai deixar de existir. Na verdade, o que a história da igreja mostra é que se uma igreja ela não batalha por ter uma vida saudável, se uma igreja local ela não cuida para que a sua vida com Deus ela esteja alinhada e submissa à palavra, com o passar dos anos e com o passar dos séculos, essa igreja tende a desaparecer. E a razão não é porque a promessa de Deus ela não foi cumprida, mas assim porque aquela igreja deixou de cuidar então de sua vida com o Senhor e deixou então de zelar por uma igreja e uma vida e uma membresia saudável. Agora, mesmo que uma igreja local ela deixe de existir e ela não mais pregue o evangelho, ainda assim a igreja de Cristo permanece. Igrejas locais podem ter problemas, podem se tornar seitas, podem deixar de ser igrejas saudáveis, podem deixar de ser igrejas inclusive verdadeiras, mas a igreja de Cristo, ela permanece, ela vai continuar, ela vai então perseverar. E é justamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. As portas do inferno não conseguirão destruir a igreja. Algumas podem se perder por falta de cuidado, por falta de zelo, por falta de não desenvolver as marcas
que a Bíblia apresenta que devem fazer parte da igreja. Então, perceba também aqui, abrindo um parêntese, para pontuar a importância desse estudo. A sua igreja, se você é membro de uma igreja, a sua igreja local, a minha igreja local, ela não está livre de deixar de ser uma igreja verdadeira. A sua igreja local e a minha igreja local, ela não está livre de deixar de ser uma igreja saudável. Até mesmo porque nós somos pecadores, a igreja é liderada por pecadores, os seus membros são pecadores, e pecadores correm o risco de pecar. Perceba que o próprio Paulo tem em vista esse perigo, e é por isso que ele escreve dizendo: Timóteo, eu estou escrevendo para você para que você saiba como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, né? Na igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Então, o próprio Paulo sabe que Timóteo deve ter alguns cuidados, que Timóteo deve proceder de algumas maneiras para que a igreja caminhe bem e para a glória dele. Aqui vale ressaltar a importância desse estudo. Muitas igrejas, infelizmente, têm deixado de lado algumas questões essenciais que tornam uma igreja saudável. E essas brechas abertas, elas vão dando lugar a outras brechas. E quando nós menos percebemos, nós de fato encontramos ali uma igreja que não mais muitas vezes pode ser considerada igreja, ou que muitas vezes não é considerada mais uma igreja saudável, pois abriu mão, abdicou de certas marcas que tornam uma igreja saudável. Então aqui nós temos, graças ao Senhor Jesus, uma promessa. A promessa é que a igreja sempre vai existir. Nós temos também um desafio. É para que a nossa igreja local, ela sempre exista, e ela exista em conformidade com a vontade de Deus. Ela exista para glorificar a Deus e ela reflita o propósito para o qual ela foi criada. E aqui, é justamente aqui que nós então, na nossa aula de hoje, nós encontramos uma verdade muito importante sobre a história da igreja. Nós estamos entrando, e nessas duas aulas nós teremos um pouco sobre a história da igreja. E o que nós percebemos, ou a verdade que nós queremos destacar nessas 2 semanas, é que a igreja, desde o seu início, ela enfrentou lutas internas e lutas externas para ser fiel à verdade do Evangelho e se manter saudável conforme a vontade de Deus. Isso aqui é um ponto que nós não temos como fugir. De fato, quando nós olhamos para a história da igreja, e nessas 2 aulas, nessa semana, hoje, e na próxima semana, no próximo domingo, nós estaremos então juntos e nós vamos perceber então desde a sua fundação, até passando ali pelo período dos primeiros séculos, até ali a Reforma, e chegando até os dias de hoje, é claro que de forma panorâmica, porque é muita coisa na história da igreja, mas o nosso propósito nessas 2 aulas é dar um panorama das lutas que a igreja travou, percebendo vitórias que ela teve diante dessas lutas internas, lutas externas, e perceber também momentos em que a igreja sofreu perdas, derrotas, em que ela sofreu, em que em alguns aspectos ela deixou de ser uma igreja saudável e até em alguns pontos verdadeira. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos encontrar uma igreja que ensina para nós essa verdade. E a própria Bíblia ensina essa verdade para nós, que é a verdade de que uma igreja, para se manter firme, ela vai enfrentar lutas internas e lutas externas. O que nós queremos dizer com lutas internas? Aqui, lutas internas, nós queremos dizer que vão vir lutas, vão surgir lutas dentro da própria igreja. Ou seja, dentro da própria igreja nós percebemos, já na Escritura e também na história da igreja, lutas internas, lutas que fluem de dentro da própria comunidade. E aqui nós podemos pontuar e dizer que isso não é estranho, Algumas pessoas se surpreendem pelo fato de algumas pessoas que estão na igreja pecarem. Evidentemente, tem pessoas que vivem em pecado e estão dentro da igreja. Isso a Bíblia não admite, A Bíblia diz que essas pessoas estão se enganando, elas vivem em pecado e estão lá no seio da igreja.
Então, evidentemente que a Bíblia não tolera isso, a Bíblia diz que essas pessoas estão lá se enganando. É uma religião vã, é uma vida sem propósito eterno, é uma vida que está perdida, mas está dentro da igreja. Mas fato é que não deve causar estranheza a nós que pessoas que são membros, que são crentes em Cristo Jesus, pequem. E o simples fato é porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós não deixamos de ser pecadores, pelo contrário. Nós agora vamos lutar ainda mais com os nossos pecados e vamos perceber ainda mais os nossos pecados. Nós não somos 100% sem pecado, nós estamos lutando para deixar os pecados e sermos santos, né? Uma santificação progressiva em que se a cada dia busca essa santificação. Então não nos deve causar estranheza que muitas vezes nós pecamos, mas essas lutas contra o pecado, ela pode trazer dificuldade, essa queda em pecado, ela pode trazer dificuldades para a igreja, e aí as lutas internas, mas a igreja verdadeira, o crente verdadeiro, ele vai lutar contra o seu próprio pecado para avançar para a glória de Deus. Aqui é muito importante que nós entendamos isso, para percebermos que na vida e na dinâmica de igreja, o desejo de Deus é que, quando Ele converte alguém, essa pessoa é convertida, salva em Cristo, ela crê em Cristo, a partir daquele dia ela vai então fazer parte da igreja e ela vai então viver uma vida para a glória de Deus, dia após dia então, dependendo de Deus, lutando contra o pecado para poder então, assim, agradar a Deus. Então, as lutas internas, elas são por resultado do nosso próprio pecado, as lutas internas, elas são resultado de problemas internos que surgem, de heresias. Então, muitas vezes, na história da igreja, nós vamos perceber pessoas que surgiram no seio da igreja com ensinos contrários à Bíblia. Nós vamos perceber no seio da igreja surgindo pessoas com ensinamentos totalmente divergentes da Escritura, e aqui nós chamamos isso de lutas internas. Por vezes a igreja teve que lutar contra a heresia, contra o falso ensino, contra as inverdades que fogem à Escritura, e quando nós então percebemos essas lutas internas, de onde elas surgiram, nós percebemos que de fato elas surgiram dentro da própria igreja, pessoas infiltradas, que na verdade não eram de Deus, que não conheciam a Deus e que naquele momento estavam sendo instrumentos de Satanás para trazer heresia para a igreja, para trazer erros. E essas lutas internas, então, algumas vezes elas ocorreram dentro da própria igreja. Mas também nós temos lutas externas. E essas lutas externas, elas são resultado ou causa de perseguições do Estado, perseguições de outras religiões, perseguições do próprio mundo à sua volta, que muitas vezes persegue a igreja de Deus. Aqui uma coisa interessante que nós percebemos, né, na história da igreja e na própria Escritura, é que o mundo tende a não aceitar as coisas de Deus. Nós sabemos que a aceitação da verdade de Deus, ela ocorre mediante a ação do Espírito Santo em nosso coração. Antes do Espírito Santo de Deus agir no nosso coração, nós éramos insensíveis à verdade. Nós rejeitávamos a verdade. Mas quando a verdade de Deus ela foi colocada no nosso coração pelo Espírito Santo, quando Ele então abriu nosso entendimento, iluminou nossa mente, nos regenerou, nós que antes rejeitávamos, a partir daquele momento, então, nós passamos então a ouvir, a ver com outros olhos a verdade que antes, outrora, nós rejeitávamos. Então, é a ação do Espírito Santo de Deus que traz para nós a possibilidade de compreender e conhecer a graça de Deus. Antes dessa ação do Espírito, o homem está em pecado e ele então está impossibilitado diante dos seus próprios pecados de ter uma vida, uma compreensão plena com Deus. E é por isso que é preciso haver na vida de todo ser humano a conversão. Agora, um ponto importante aqui que nós precisamos destacar dentro desse estudo é que essas lutas externas, elas trouxeram para a vida da igreja
grandes desafios, porque a igreja teve que enfrentar muitos desafios, mas essas lutas externas também trouxe um fortalecimento. Aqui vale novamente enfatizar que a igreja, desde o seu início, enfrentou lutas, e essas lutas externas, elas ocorrem porque o mundo jaz no maligno, o mundo está separado de Deus, e esse mundo então tem dificuldade de aceitar as coisas de Deus. Olhemos, por exemplo, para o ministério de Cristo. O ministério de Jesus foi aceito? Foi abraçado pelo mundo da sua época? Não. O texto de João, por exemplo, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então Jesus foi o maior presente de Deus enviado à humanidade. E o que é que o mundo fez com Jesus? Perseguiu, repreendeu, trouxe dificuldade e por fim crucificou. Então é isso que muitas vezes o mundo faz com a verdade. É isso que o homem, sem a ação da graça de Deus, ele faz com a verdade de Deus. Ele rejeita, porque ele está morto em seus delitos e pecados. E muitas vezes a igreja ela enfrentou lutas externas por conta justamente de estar num mundo que não é o seu lar. É um mundo que está no maligno. É um mundo que precisa ser restaurado, destruído e restaurado pela ação da graça de Deus. Aqui nós já podemos pontuar uma coisa muito importante, que é o fato que você, querido irmão, querido membro, igreja, nós não devemos estranhar a perseguição por causa do Evangelho. Nós estamos falando aqui de perseguição por erros, né? Eu cometi um erro e agora estou sendo perseguido porque eu cometi um erro. Isso aí é justo. Nós estamos falando aqui de uma perseguição em que o simples fato de ser igreja traz críticas, em o simples fato de ser um crente traz dificuldade na família, em um simples fato de ser um crente traz então opressão, só pelo fato de ter se convertido a Cristo, de Cristo ter convertido o coração. Então essas situações, elas não devem, desde já é importante enfatizar isso, elas não devem nos causar estranheza. Sim, elas causam tristeza, sim, elas causam dor, mas elas não devem causar estranheza, porque isso faz parte desde o início da igreja. A igreja, desde o seu início, ela enfrentou lutas internas e lutas externas para ser fiel à verdade do Evangelho e se manter saudável conforme a vontade de Deus. Então eu lhe convido a entrar então um pouco na história da igreja. Nós vamos começar hoje indo até o ano 100 e a partir da semana que vem a gente quer terminar essa parte de forma bem panorâmica mesmo, entrar um pouquinho, passar então um pouquinho nos primeiros séculos da igreja, entrar em Constantino ali, um marco ali importante para o cristianismo, chegar na Reforma e então conceituar o nosso desafio de ser uma igreja saudável no ano de 2020, que é o ano justamente que nós estamos. Então vamos lá um pouquinho da história da igreja. Então nós já vimos em Atos 2 que a igreja é fundada e a igreja, então o livro de Atos demonstra como essa igreja cresceu. A igreja do Senhor Jesus, ela cresce. E um ponto bem interessante aqui é que esse crescimento dessa igreja foi de fato um crescimento rápido. Nós encontramos, por exemplo, aqui em Atos 5, versículo 14, a instrução, o relato de Lucas dizendo que multidões integravam a igreja ou faziam parte da igreja. Atos 5:14 diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor. Olha, multidões eram agregados a Cristo Jesus, tanto homens como mulheres. Então você tem aqui multidões, a igreja crescendo porque multidões faziam parte dela. Nós temos ainda no livro de Atos o ensino de que muitos helenistas, judeus helenistas, né, que eram judeus que abraçaram parte da cultura grega. Nós tínhamos os judeus que não abraçavam a cultura grega, né, os hebraístas, e nós temos ali os judeus helenistas, aqueles que falavam grego, que adotaram para si certas práticas da cultura grega, que eles viviam então num contexto greco-romano,
E esses grupos, eles estão inseridos então dentro da igreja, a igreja está crescendo e essas pessoas estão crendo no Senhor Jesus Cristo. Aqui em Atos 6, versículo 1, diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas. Então, aqui falando que os helenistas estavam no seio da igreja, Cristo convertendo pessoas no seio da sua igreja, helenistas, pessoas de fala grega, mas eram judeus. Nós temos em Atos 6 e 7 dizendo que os discípulos se multiplicavam, né? Atos 6 e 7 diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Olha que bênção! Se multiplicava o número dos discípulos. Aqui, queridos, nós estamos vendo a igreja crescer e crescer com muita rapidez. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 2. Não apenas isso, mas o próprio versículo 7 diz que muitíssimos sacerdotes criam, abraçavam a fé. Então, até os religiosos da época de Jesus se arrependeram e creram em Cristo pós-ressurreição e pós-ascensão. Aqui nós temos o ministério de Cristo, através da fundação da sua igreja, crescendo, ampliando, ganhando outros rumos. E aqui nós destacamos a importância da pregação do Evangelho. A igreja cresceu mediante a pregação do Evangelho. A igreja não cresceu porque era milagres todas as horas, porque os apóstolos faziam milagres e as pessoas criam pelos milagres. A igreja não cresceu por causa de um culto que era avivado ou que era cheio de dança, de luz e tudo mais. Não, a igreja cresceu por causa da pregação do Evangelho. Uma das coisas que o livro de Atos deixa claro é que o crescimento saudável, ele ocorre por meio da pregação fiel da palavra de Deus. Quando Lucas ele vai falar do crescimento da igreja, ele vai atribuir esse crescimento à palavra de Deus. Aqui no versículo 7, ele diz: crescia a palavra de Deus. E à medida que crescia a palavra de Deus, o que acontecia? Se multiplicava o número dos discípulos. Ou seja, a multiplicação dos discípulos, o aumento da quantidade de pessoas que criam em Cristo foi resultado do crescimento da palavra. E aqui nós podemos abrir um parêntese e fazer uma dedução, talvez porque muitas igrejas não crescem. É porque a palavra não tem muitas vezes crescido. Nós estamos num contexto em que muitas vezes os crentes no Senhor Jesus, eles não anunciam, eles não proclamam a verdade do Evangelho. Olhe para a sua vida, faça uma análise. Essa semana, nas 2 últimas semanas, quantas pessoas você ensinou o Evangelho? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho? A palavra de Deus, ela tem crescido na sua cidade mediante a sua proclamação. A palavra de Deus tem crescido. Ora, queridos, se nós não proclamamos, se a palavra não tem crescido, se a proclamação ela não tem sido abundante, como será abundante o número dos discípulos? Aqui a igreja de Atos nos ensina que se uma igreja ela quer de fato crescer, ela tem que primeiramente crescer na pregação, na multiplicação, na ampliação da ministração da palavra. Sem a pregação da palavra, uma igreja pode até crescer, mas ela não será uma igreja saudável e talvez nem uma igreja verdadeira. Então a igreja verdadeira, ela cresce sim. Uma igreja pode ter 3.000, 4.000 membros. Pode sim. Não está limitado a um número pequeno de membros. Mas esse crescimento, ele só ocorre de maneira saudável. Ele só ocorre se houver crescimento da palavra. Aqui nós temos uma comunidade de crentes, não apenas os apóstolos, que estavam envolvidos na ministração. Você está envolvido na ministração? Você está envolvido na pregação? Você pregou para quantas pessoas essa semana? Para quantos você tem ensinado a palavra com frequência? Quantas pessoas você tem discipulado? Um dos problemas da igreja moderna é que ela não mais abraça
a ministração e a pregação do Evangelho, como a igreja primitiva abraçou. Nós terminamos muitas vezes colocando a área da ministração em um ministério, nós terminamos muitas vezes colocando a área de falar da verdade de Deus para os pastores, para os diáconos, para os que estão na liderança, para os professores da EBD. E nós nos esquecemos que essa igreja que cresceu, ela cresceu pela ação de todos. Sim, ela tinha líderes, mas ela cresceu pela ação, ministração, oração de todos, e não apenas de alguns. Então, o crescimento dessa igreja foi resultado de uma ação da igreja movida pelo Espírito Santo. Essa igreja cresceu. Mas esse crescimento, vale a pena ressaltar, esse crescimento ele não foi sem preço, sem custo. Na verdade, a perseguição veio rápido. O crescimento foi rápido, mas a perseguição também veio muito rápido. E a perseguição, então, começa já na sua fundação. Atos, capítulo 2, o versículo 13, é a primeira pregação de Pedro. Na verdade, eles recebem, então, o Espírito Santo. E quando eles, então, recebem o Espírito Santo, diz o versículo 13 que as pessoas zombavam e diziam, olha, eles estão embriagados, né? Então, chamaram eles de bêbados, né? Oh, vocês estão bêbados, né? Então, desde o início, percebamos aqui os apóstolos, a igreja do Senhor Jesus, recebendo críticas simplesmente por ser igreja. Né? Os discípulos, desde o seu início, foram caluniados, né? Disseram coisas deles que, na verdade, não era verdade. Né? Nós temos aqui a multidão olhando para os discípulos e dizendo, vocês estão bêbados, mas, na verdade, eles estavam cheios do Espírito. Então, o mundo não compreende muitas vezes as coisas de Deus, e ele tende a julgar e caluniar de forma errada, né? E Pedro vai então responder aquelas pessoas e dizer, olha, não, nós não estamos bêbados, nós estamos de fato, isso aqui é uma promessa de Deus, é porque vocês não conhecem a verdade do Evangelho. E Pedro vai então explicar o Evangelho para aquelas pessoas. O Evangelho avança no livro de Atos, a igreja começa a crescer, ela começa com quase 3.000 e ela vai avançando. E os apóstolos, então, são presos. Né? Atos 4, avançando um pouquinho no livro de Atos, Atos capítulo 4, versículo 1 a 4, olha o que diz. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha que maravilha! Nós temos aqui os apóstolos pregando a palavra. Note bem, queridos, eles estavam pregando a palavra. E essa palavra é resumida em uma palavra, Jesus. Eles estavam ensinando sobre a morte e ressurreição de Cristo. E ao pregarem, então, surge perseguição. Vêm os religiosos, prendem e os levam para o cárcere, pois já era tarde. Eles estavam lá de tardezinha, perto da noite, pregando o Evangelho, anunciando a palavra. E quando nós, então, pregamos a palavra, quando nós anunciamos a palavra, duas coisas acontecem. O Evangelho cresce. Diz o texto que muitos ouviram e creram. Mas também outra coisa está no risco de acontecer, que é justamente a perseguição. Os apóstolos foram presos por estarem pregando o Evangelho. Eles foram presos. Atos capítulo 5, versículo 40, diz novamente que eles foram presos, né? E diz que dessa vez não só presos, né? Mas lá em Atos 5, versículo 40, vai dizer que eles foram açoitados, né? Diz o versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Não apenas aqui nesse texto de Atos, né? Capítulo 4, do 1 a 4, mas no capítulo 5, versículo 40, nós temos os discípulos não apenas presos, mas eles são presos e eles são açoitados, né? Chicoteados, justamente por ministrarem o Evangelho.
Então aqui em Atos, capítulo 5, versículo 40, diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em nome de Jesus. Então os discípulos apanham e eles são ordenados: olha, vocês não falem mais no nome de Jesus. O que é que vocês acham que eles fizeram? Será que eles obedeceram às autoridades? Será que eles deixaram de anunciar Jesus? Na verdade, não. Na verdade, o versículo 42 diz o que aconteceu. O versículo 42 diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Olha, queridos, os apóstolos, a igreja, mesmo em face de grande perseguição, adorava, proclamava, pregava. Percebamos aqui que a igreja está crescendo, mas ela não está crescendo sem um preço. Ela está crescendo com lutas internas e externas. Ela está proclamando mesmo num contexto de grande perseguição. Então, percebamos o exemplo que isso deixa para nós. Devemos proclamar o Evangelho, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações que fogem do nosso controle e que nos causa desconforto. Foi isso justamente que a igreja primitiva fez. Nós encontramos, por exemplo, em Atos capítulo 7, versículo 59, o registro do primeiro mártir cristão, primeira morte por causa do Evangelho. Atos capítulo 7, justamente o versículo 59, nós temos então o registro da morte de Estevão. Estevão então morreu de forma terrível, ele foi apedrejado. Por qual motivo? Por qual razão? Simplesmente por ministrar e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Percebamos, queridos irmãos e amigos, que muitas vezes a pregação do Evangelho genuíno vai trazer perseguição, vai trazer dificuldades, vai trazer dores, E isso faz parte do ser igreja. Então nós não devemos estranhar muitas vezes o preço que custa ser um cristão, o preço que custa ser um crente verdadeiro, as coisas que nós ouvimos por sermos crentes no Senhor Jesus. Jesus ouviu, os discípulos ouviram, a igreja ouviu e nós ouviremos. Faz parte do ser igreja o sofrer por causa do Evangelho. Quando Paulo escreve então aos Romanos, ele diz lá em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Aquele não me envergonhar não é simplesmente uma vergonha de algo público. Paulo está falando de não ter receio de enfrentar a vida, de enfrentar os perigos por causa do Evangelho. Ele está disposto a abraçar o Evangelho com as consequências que ele traz, com a cruz que ele nos traz. E é justamente isso que Paulo ele vai recomendar aos irmãos. Percebamos aqui, queridos irmãos e amigos, que o Evangelho ele cresce, mas ele cresce com grandes custos. Ele cresce em face da perseguição. Percebamos perseguições externas e internas. E aqui vale a pena pontuar uma coisa interessante, é o fato de que essa perseguição na igreja, já na igreja ali de Jerusalém, ela ocorre em duas faces. Ela tem uma perseguição em face religiosa. Então nós temos ali os religiosos, os saduceus, os fariseus, perseguindo os discípulos, perseguindo a igreja. Atos 2, ali em diante, nós temos os saduceus, os fariseus perseguindo a igreja. É a perseguição religiosa. Mas também nós vamos ver, a partir, inclusive, do capítulo 7, uma perseguição não religiosa somente, mas uma perseguição política. Herodes, ele vai matar, então, o primeiro apóstolo, Tiago. E Tiago é morto, ele é martirizado. E percebamos ali que ali é uma perseguição de cunho político. E aqui nós percebemos que muitas vezes essa história ela se repete na vida da igreja. Nós percebemos que a igreja ela é perseguida e muitas vezes essa perseguição ela tem o apoio, a aprovação política.
Atos capítulo 8, nós temos a igreja sendo perseguida. Estevão morre, e com a morte de Estevão, aproveitam que então mataram Estevão, e alguns dizem, vamos perseguir todo mundo agora. Agora vamos tornar isso amplo, vamos acabar com o cristianismo. E então o próprio Paulo, né, conhecido também como Saulo, ele vai atrás, ele vai buscar os cristãos onde eles estão, perseguindo, né, prendendo. E aqui nós percebemos aqui a perseguição se acirrando, né? Mas em tudo isso nós percebemos aqui que de fato a igreja ela persevera mesmo em face de perseguição e dificuldade. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre persiste e insiste, cumprindo então e de fato se mantendo e se mostrando verdadeira promessa que Jesus fez de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja verdadeira. Sempre existirá uma igreja que zela pela verdade. Aqui vale a pena enfatizar que muitas vezes a perseguição ela ocorre em duas faces, como nós já mencionamos, a política e a religiosa. A Kernes vai dizer isso, né, é um autor da história da igreja, e ele vai dizer que desde os seus primórdios, a perseguição ao cristianismo sempre segue o padrão de perseguição religiosa ou política. E aqui eu acrescento, às vezes, os dois. Então, muitas vezes nós percebemos que até hoje isso ocorre dessa maneira. Muitos contextos em que a igreja do Senhor ela é perseguida, ela ocorre como uma perseguição religiosa e também política. E às vezes os dois. E quando é os dois, aí é que é forte, aí é que é intensa. Deixe-me dar um exemplo. Na história da igreja, quando a igreja então ela assume o poder, né, a igreja ela sempre foi perseguida. Nós vamos ver isso inclusive na próxima aula. A igreja nos primeiros séculos ela passou por muita luta e perseguição. Desde a fundação, como nós estamos vendo, até o terceiro século a igreja foi muito perseguida. Entretanto, essa igreja perseguida, ela chega então, ela ganha um status de legalidade no terceiro século. E quando então essa igreja ela ganha esse status de legalidade, ela vai galgando posições do governo, ao ponto que, alguns séculos mais tarde, a igreja que outrora fora perseguida, agora estava numa posição não apenas de autoridade religiosa, mas estava com relação com o Estado. E essa igreja agora, de posição do Estado e de posição de religiosidade, ela usa então a força que ela tem no Estado e as concepções religiosas para perseguir. E aqui nós podemos, por exemplo, mencionar as cruzadas. O que foram as cruzadas? Foi a força religiosa, junto com a força política, empregada para perseguir aqueles que não creem na mesma coisa que eu creio. E nesse momento é um ponto triste, porque foi justamente a igreja, parte da igreja, que fez isso, né? Mas outro exemplo, talvez um exemplo mais moderno e contemporâneo, seja justamente a ação dos islâmicos hoje, né? O islamismo ele é uma das religiões que mais cresce em todo o mundo, e quando ele chega num país, como por exemplo, pensemos em alguns países da África, os islâmicos eles então chegam, e eles hoje são grande parte da população, e eles disseminam, eles então constroem mesquitas e tudo mais, eles então fazem as casas de oração, e então eles vão então disseminando a religião, e eles vão então se empregando na sociedade, se envolvendo com as questões da comunidade, eles são bem ativos nessas questões, e à medida que eles então se desenvolvem naquele país, eles vão então galgando posições, e algumas posições são justamente governamentais, e muitas vezes quando esses islâmicos eles então chegam em posições de autoridade no governo, o que é que se acontece? Começa-se a se estabelecer leis, começa a se estabelecer regras e até decretos coibindo a fé cristã e, em muitos casos, até colocando como infração grave, cabível de prisão, perseguição e pena de morte até quem não crê na mesma fé islâmica. Então, nós temos visto isso acontecer em alguns países, e aqui, talvez a solução para isso não é pensar na mesma moeda, mas pensar
na pregação do Evangelho. É o Evangelho do Senhor que liberta. Mas aqui nós devemos, ao mesmo tempo, estar atentos para o nosso país, porque nós vivemos numa democracia, mas a democracia ela sempre está em lutas todos os dias, mas governos que tentam criar leis coibindo a democracia, coibindo a liberdade de todas as religiões, esses governos, eles são governos perigosos. São governos que tendem a, em um futuro, implementar ações de perseguição fundamentadas em leis estabelecidas por aqueles que estão, então, diante dessa posição de visão política. Então, se você acha que crente, o cristianismo não tem a ver com política, sim, tem muito a ver com política e, inclusive, a ministração do Evangelho, ela perdura, seja com governos de qualquer tipo que seja. Nós percebemos aqui a igreja crescendo num contexto de um império romano, que não era uma democracia. Então, nós temos o Evangelho crescendo no império. Então, o Evangelho cresce em todo lugar. Agora, evidentemente que em certos tipos de governos, a igreja ela sofre mais, ela tem mais restrições, ela sofre e ela paga um preço bem maior pela ministração do Evangelho. Então, nós temos aqui a perseguição na vida da igreja. Entretanto, nós temos um Deus soberano. E o Deus soberano que nós temos, ele usa o sofrimento. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos destacar é que Deus é tão soberano, que ele usa o mal para o bem. Então, Deus é tão glorioso, tão gracioso, que tudo que você acha que é ruim, Deus usa para o bem. Tudo que você acha que é uma ação ruim, que é um evento ruim, Deus usa para o bem. E aqui é que nós então aplicamos o contexto de Romanos 8, 28, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Então tem coisas más, aparentemente, visivelmente, um acidente, uma perda, aí a gente diz isso aqui não é bom nada, isso aqui é tudo ruim. Mas Deus usa questões ruins, humanamente falando, para o bem. Então Deus usa, inclusive, o mal para o bem. Então a própria morte do Filho de Deus, Cristo Jesus, foi para o nosso bem. Então Deus ele é poderoso em fazer com que o mal se transforme em bem na vida dos seus servos. Então Deus permite a perseguição na igreja de Jerusalém. Mas ele usa essa perseguição para o bem, para a sua própria glória, claro, evidentemente, mas ele usa também para o bem do seu povo. Então, com o sofrimento, com a perseguição, Deus vai fazer duas coisas. A primeira coisa é que Deus vai fazer a sua igreja ir além de Jerusalém. Atos capítulo 8, o versículo 4, diz que entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Esses dispersos é justamente aqueles que foram perseguidos por causa da morte de Estevão. A morte de Estevão ela trouxe uma grande perseguição. Então, os crentes que estavam em Jerusalém até esse momento, então aqui o que tudo indica, faziam 5 anos que a igreja tinha sido fundada. Aqui é provavelmente o ano 35 depois de Cristo, e a igreja permanece em Jerusalém. Parece que aparentemente aquela grande comissão de ir até os confins, ela foi esquecida. Os discípulos estão dentro de Jerusalém, está tudo confortável, está tudo muito bom, A igreja goza de paz, a igreja cresce, Está uma maravilha Jerusalém, Está uma coinonia, Está um tempo bom, agradável, A igreja está crescendo, nós estamos com os apóstolos aqui. Está uma bênção, tem a distribuição dos alimentos, nós passamos por lutas, mas nós estamos aqui todo mundo reunido, A igreja crescendo, pregando a palavra em Jerusalém, está tudo muito bom. Só que não. Deus sempre desejou desde o início que a sua igreja alcançasse os confins da terra. Deus quer que a sua igreja cresça, se expanda. E é justamente isso que Deus vai fazer com a perseguição. Deus vai então levar o seu povo a proclamar a palavra. Algumas vezes eu fico me perguntando, vou abrir um parêntese aqui para fazer uma aplicação. Algumas vezes eu fico me perguntando o que é que Deus vai precisar fazer para que o povo, para que a igreja de hoje, ela
proclame. O que Deus precisa fazer? Lá na igreja de Jerusalém precisou uma perseguição. Lá na igreja de Jerusalém precisou alguém morrer. O que Deus precisa fazer para que os crentes em Cristo, eles atentem, eles acordem para a realidade que eles precisam pregar o Evangelho? A igreja de Jerusalém estava restrita. Aí aqui Deus usa uma perseguição para levar essa igreja a acordar, a se despertar para os confins da terra e ser perseguida. E à medida que era perseguida, então, proclamar o Evangelho. Nós precisamos proclamar. Deus deseja que a sua igreja pregue o Evangelho em todo o tempo, em todo lugar, a todas as pessoas. E aqui Deus então vai fazer com que essa igreja seja dispersa. E essa igreja vai por todos os lugares. E essa igreja vai então pregando. Aqui, outra coisa que nós vamos perceber que Deus faz é levantar o apóstolo Paulo. Então, a perseguição fez com que Paulo fosse para as cidades perseguir os cristãos. E é justamente na estrada para Damasco, quando Paulo está indo prender crentes lá em Damasco, que Jesus aparece para Paulo e Jesus então converte Paulo, né? E Jesus está convertendo o coração de Paulo, Deus está salvando Paulo, para que Paulo fosse o apóstolo aos gentios, né? O capítulo 9, versículo 16, nós temos algo interessante do chamado de Paulo, porque o capítulo 9 de Atos vai dizer justamente que Jesus salva, e olha o que diz o versículo 9, né? Atos 9 e versículo 16. Diz assim: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui, Jesus está dizendo para Paulo, né, dizendo para Ananias, né, sobre Paulo, que Paulo vai ver o que é sofrer pelo nome dele. Ou seja, Paulo foi um homem escolhido para desbravar o contexto gentil e sofrer por causa disso, porque, novamente, a igreja é saudável, o crescimento da igreja ocorre com luta interna e externa, e Paulo seria um dos que ia enfrentar isso e, consequentemente, iria sofrer. Então, aqui percebamos, queridos irmãos e amigos, Deus usando a perseguição para fazer duas coisas: levar a igreja a pregar, porque a igreja foi dispersa e Deus está levando a igreja a pregar, e então Deus também está usando o momento da perseguição para converter Saulo, para também levá-lo para o contexto da obra missionária. Aqui nós temos no livro de Atos muitas curiosidades, muitas coisas interessantes. É porque a igreja, até o Atos capítulo 7, né, até Atos capítulo 5, a igreja está em Jerusalém, ela está restrita. Ela é bairrista, ela está só ali em Jerusalém, ela não saiu ainda, ela está ali naquele contexto. Mas uma coisa interessante é porque justamente quando Deus então manda a perseguição, quando Deus então converte Paulo, essa igreja vai abrir os olhos, vai ter uma amplitude muito maior de ação e abrangência do ministério. Nós temos no próprio capítulo 8, dizendo que Filipe, ele desce e ele prega em Samaria. Diz o versículo 5, Atos 8 e 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava a Cristo. E aqui nós temos uma curiosidade, alguma coisa que nos chama a atenção, que é o fato que aqui nós já temos uma primeira barreira sendo quebrada. O Evangelho ele era para chegar até os confins da terra, mas tinha barreiras culturais. Inclusive, João vai dizer, né, que os judeus não se dão com os samaritanos. Muitas vezes Jesus fez alusão a isso, mostrando que os judeus eles não gostavam, eles não se davam, né, com os samaritanos, né, que eram aqueles judeus das 10 tribos, eles não se davam, né? E aí olha o que está acontecendo aqui de forma interessante. Filipe, ele está indo pregar para os samaritanos, e aqui nós temos aqui uma primeira barreira sendo quebrada. Os judeus que não se davam antes com os samaritanos, Cristo converteu e agora os judeus estão indo pregar a esperança para os samaritanos. Futuramente, no próximo capítulo, vai mostrar que Pedro e João, eles também vão pregar, ajudar Filipe na pregação aos samaritanos. Então, aqui nós temos as barreiras culturais, elas sendo quebradas, né?
E aqui, outra coisa que nós podemos destacar, que é de grande valor para o nosso alerta, é que muitas vezes nós podemos ter barreiras culturais, pressupostos, pensamentos sobre determinado grupo, sobre determinada pessoa, sobre determinada classe de pessoas, que nos impedem de pregar o Evangelho. A igreja estava pregando só para judeus. A igreja estava pregando somente em Jerusalém. Mas Deus desejava que essa igreja abrisse mão dessas barreiras culturais e olhasse para o mundo com um olhar de compaixão e de esperança. Aqui, Deus deseja produzir na sua igreja uma visão missional. O que é uma visão missional? Uma visão missional é a visão de que eu quero alcançar os povos, eu não vou me mundanizar como os povos, mas eu posso abrir mão de meus costumes para alcançar os povos. Aqui, perceba, não é uma mundanização da igreja, não é tornar a igreja como o mundo para que ela atraia ao mundo, porque não atrairia, mas é abrir mão de alguns gostos pessoais, é abrir mão de alguns pontos da cultura que divergem com a cultura do outro e que eu, na posição de pregador e de ministro, eu abro mão então desse meu gosto para alcançar outra cultura. Sem isso, a igreja nunca teria alcançado os confins da terra. Aqui os judeus estão abrindo mão de alguns gostos pessoais deles para alcançar alguns costumes, para alcançar os samaritanos. E aqui nós temos então o evangelho ganhando, alcançando, se expandindo justamente por conta da graça de Deus e da ministração do evangelho de Deus. Uma coisa interessante sobre o livro de Atos, que a gente pode destacar aqui, é muito importante o estudo do livro de Atos para a vida da igreja. Atos tem 28 capítulos, ele foi escrito por Lucas, Lucas fez uma grande pesquisa, e quando o livro de Atos ele foi escrito, nós podemos fazer algumas divisões dele. Por exemplo, Atos de 1 a 7 e Atos de 8 a 28. E aqui nós percebemos que do capítulo 1 até o capítulo 7, o foco é a cidade de Jerusalém. Entretanto, com o marco ali da perseguição, da morte de Estevão, perseguição da igreja, nós temos a ampliação do ministério. Nós temos a ampliação da igreja. Nós temos a ampliação da propagação do evangelho. A igreja está pregando, vivendo, saudável em Jerusalém, mas a partir do capítulo 8, com a perseguição, essa igreja sai pregando. E ela vai por todos os lugares, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Fato é que anos depois nós encontramos igrejas em muitos lugares. E nós nos perguntamos, de onde surgiram essas igrejas? Algumas delas, provavelmente, surgiram como resultado da pregação desses que saíram dispersos de Atos 8 e foram então por todos os lugares pregando o evangelho. Eles chegaram, pregaram o evangelho, pessoas se converteram, a igreja se estabeleceu. Então, nós percebemos essa divisão no livro de Atos. A igreja está em Jerusalém até o capítulo 7. Mas a partir dali, Deus então faz com que o evangelho alcance os confins. Uma coisa interessante do livro de Atos, que nós já mencionamos, é que ele mostra como o evangelho saiu ali da pequena cidade de Jerusalém e alcança o mundo da sua época. O evangelho ele alcançou patamares grandes, grandiosos. Agora, uma outra divisão que nós podemos fazer do livro de Atos, para que fique bem lógico na nossa cabeça, é não apenas a divisão dos capítulos em relação à igreja, mas assim, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 1 até o capítulo 12, o foco ali é a cidade de Jerusalém e também é a igreja de Jerusalém. E o foco ali dos primeiros 12 capítulos é justamente o apóstolo Pedro. Entretanto, a partir do capítulo 13, nós temos uma outra coisa interessante. Nós temos ali a igreja de Antioquia surgindo. É muito curioso essa questão da igreja de Antioquia, porque ela surge ali, a igreja surge, o foco a partir do capítulo 13 começa a ser a igreja de Antioquia, uma igreja missionária, uma igreja que está ali vivendo os seus melhores dias, uma igreja que está ali com intenso labor pela causa do Senhor, que tem pessoas servas do Senhor ali, e o foco a partir do capítulo 13 não é mais Pedro, mas é Paulo. Não é mais um evangelho circunscrito a Jerusalém,
mas é um evangelho que se expande além de Jerusalém, alcançando Roma, os confins da terra. Então, percebamos, muito importante essa definição, essa expansão do evangelho como o livro de Atos mostra. O livro de Atos mostra a igreja em crescimento constante, por meio da pregação do evangelho e com um grande preço a ser pago, enfrentando grandes lutas internas e externas.